Flamengo vai ser, é óbvio, o Flamengo é o óbvio favorito da final do Campeonato Carioca. Agora, vai precisar jogar bem. Eu acho que essa é uma questão que o Flamengo leva para o resto da temporada. Um ponto a evoluir. Para mim, o maior ponto a evoluir é como esse time sai jogando de trás. O que me leva a crer, por exemplo... A gente sabe da importância e a grandiosidade que tem o Flamengo. A gente não tem dúvida nenhuma que é um plantel muito forte. Mas chegar até esse momento aqui, nós não temos como recuar. Opa! Salve nação, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Rubro Negro Panelinha Flamenguista. Eu trouxe um corte da Redação Sport TV de hoje. O link vai estar na descrição como créditos. E você, que ainda não é inscrito no canal e que está vendo esse vídeo, se inscreva. Aqui tem notícias diárias do mais querido todos os dias. E é feito de rubro negro para rubro negro. E você que já é inscrito, muito obrigado. Deixe seu like, comente o vídeo. E vamos colocar uma meta audaciosa de likes para esse vídeo. Eu acho que uns 7 likes. Será que a gente consegue, nação? Grande abraço, vamos pro vídeo. O Flamengo jogou boa parte do campeonato da primeira fase com o time reserva e só tomou um gol na competição. Inclusive desse próprio Nova Iguaçu. É que foi o time, gol do Carlinhos na segunda rodada. Não era o elenco principal do Flamengo em campo, mas foi o único gol sofrido pelo Flamengo. O Flamengo vai ser, é óbvio, o Flamengo é o óbvio favorito da final do Campeonato Carioca. Agora, vai precisar jogar bem. Não vai ganhar a final antes de entrar em campo. Mas, naturalmente, por investimento, por tradição, por uma série de fatores, material humano que tem, o que não tira nada do mérito do Nova Iguaçu pela campanha que fez até agora. O Flamengo que foi bem pragmático também no jogo de sábado, né? Assim como o Nova Iguaçu ele tinha vantagem, aliás, tinha uma vantagem maior, né? Porque venceu o primeiro jogo por 2 gols de diferença, né? Só seria eliminado direto se perdesse o jogo por 3 gols. Né? Aliás, não tinha nem possibilidade de disputa de pênaltis no Campeonato Carioca. A gente tem que ficar apertando o F5 do regulamento, né? No Campeonato Carioca, o empate no tempo agregado dá a vaga para o time de melhor campanha. Né? E nesse caso era o Flamengo. Então o Flamengo teria de perder por 3 gols de diferença para ser eliminado. E adotou uma postura bem diferente da que a gente está acostumado a ver, né? Era um time mais recuado, usando muito a bola longa para atacar. E o Fluminense não conseguiu. Aliás, não conseguiu nos 2 jogos, né? Não tem conseguido na temporada, né? Até aqui. O Fluminense não conseguiu incomodar o Flamengo, né? Esse foi o gol anulado por causa da falta aí, né? Na origem da jogada. Uma falta cometida a 2, 3 metros de distância do juiz. Exato. E precisou do VAR para entender que era falta. Exatamente. Eu até achei que foi falta. Acho que o Luiz Araújo desequilibra. Mas eu confesso que até agora eu tô meio... O que eu acho da falta só é que ela... Quando o VAR intervém num lance, tem a sua sutileza, como esse, ele termina por pinçar uma jogada e fazer com que ela seja interpretada pela arbitragem num critério diferente do que o árbitro está interpretando os outros 90 minutos de jogo. Então, vocês têm um instante retirado desse contexto. E isso, à parte, eu acho que foi falta. Só que eu acho que por exemplo, nesse critério, o agarrão do André na área. Sim. Primeiro tempo, tem 2 lances seguidos de escanteio, mostra que o critério da arbitragem estava correndo em outro sentido. Mas eu acho que foi falta e, no fim, a decisão, para mim, é correta. No jogo do Vasco, tem uma reclamação também, né? Um lance que poderia ser um pênalti. Do Praxedes ali? Não, mas para mim passou muito longe. Quando você vê o replay, não tem contato. Passou muito longe. Teve o pênalti que foi marcado, né? Da mão do Piton. E para mim também ficou claro que o juiz se equivocou, mas acho que o jogo do Vasco, assim, em termos de polêmica... Esse ele foi pro VAR, né? Esse ele foi pro VAR. O VAR, na verdade, deu uma salvada nele, porque teria sido um erro, e, aliás, tem erro muito grande. Um momento que vai ficar de enigma, né? Da saída da bola? Não, ele vai ao VAR, olha, toma a decisão, retorna... E não fala nada para ninguém. E depois volta, para olhar de novo o desfecho do lance. O jogo, o Fla-Flu, o futebol tem uma coisa curiosa, né? Assim, existem perguntas sem resposta no futebol, porque não é um jogo de receita pronta para você ganhar jogos, para você ganhar partidas. Mas assim, qual é a dose que você tem que ter de adaptação ao adversário e qual é a dose que você tem que ter de tentativa de impor a sua maneira de jogar?
Você pode ganhar das duas maneiras, fazendo muito de uma coisa e pouco da outra, ou vice-versa. O Flamengo me pareceu ter entrado em campo muito voltado a tentar explorar o que, em tese, seria a maior vulnerabilidade do Fluminense, com a formação que foi a campo e pelo estilo do Fluminense. Uma linha defensiva muito adiantada, com dois laterais, um era um atacante, o outro era o Marcelo, muitas vezes deixando apenas os dois defensores, um deles o Martinelli, que um volante adaptado àquela função. Era muito tentador você retomada de bola e você tentar o jogo longo, fosse para a busca de jogadores rápidos pelo lado, fosse para o duelo, forçando o duelo Pedro com o Martinelli. Só que parecia que era tão tentadora essa proposta que o Flamengo, por vezes, apressava demais na retomada essa bola longa, fugia demais ao que é a sua característica de jogo e tinha um aproveitamento baixo nesse tipo de jogada ao longo do jogo. Para mim, a sensação é que a dose desse remédio era alta demais no jogo em alguns momentos. Faltava, eventualmente, tentar dar uma pausada no jogo, 2, 3 passes que ordenassem um pouco mais o time, até para permitir essa metida de bola em melhores condições. O que para mim é desse Flamengo, e esse jogo para mim reforça isso, uma conta pendente desse time, uma questão pendente desse Flamengo, que melhorou muito na sua pressão ofensiva, quando precisa defender atrás, se defende muito melhor, quando se instala no campo adversário, desenvolveu uma forma de atacar que também evoluiu em relação ao ano passado, como esse time reage quando é pressionado ele na sua saída de bola. O Flamengo teve problemas nos Estados Unidos quando o Orlando tentou fazer isso. O Vasco fez isso em raríssimos momentos no 0-0 do primeiro turno. E o Flamengo respondeu com bolas longas, com pouco aproveitamento. O Botafogo fez pouco. Quando fez, o Flamengo respondeu com bolas longas, com baixo aproveitamento. O primeiro Fla-Flu da fase de classificação, o primeiro tempo é de um Flamengo com enorme dificuldade de sair da pressão ofensiva do Fluminense. E o Rossi chutando muitas bolas, raramente tendo sequência nas jogadas. O segundo Fla-Flu, o Flamengo domina, mas porque ele, Flamengo, consegue estabelecer a pressão e fazer o jogo acontecer no campo defensivo do Fluminense. E a partir daí ele cria muito. Nos 15 minutos que antecedem a expulsão do Thiago Santos, é o único momento em que o Fluminense se adianta no jogo e o Flamengo tem a sua maior estabilidade naquele Fla-Flu. E no jogo de sábado, novamente, com o Fluminense posicionado para pressionar, o Flamengo teve dificuldade de sair por baixo. Tem dependido de esticar essa bola às costas e não tem... Primeiro, por característica. É um time mais, se você conseguir pegar as costas para correr, não de disputar essa primeira bola no alto, você em tese só tem o Pedro como um jogador com essa característica. Se tivesse o Bruno Henrique, talvez até tivesse um a mais para disputar essa primeira bola no alto. Eu acho que se tem uma questão pendente e o Campeonato Brasileiro vai exigir do Flamengo enfrentar muito mais pressões organizadas do que o Campeonato Carioca, eu acho que essa é uma questão que o Flamengo leva para o resto da temporada. Um ponto a evoluir. Para mim, o maior ponto a evoluir é como esse time sai jogando de trás. O que me leva a crer, por exemplo, a pensar se Vinha e Léo Ortiz, que o Tite é cauteloso e tenta estabelecer um critério a partir do mérito de campo. O jogador não chega e vai tomando o lugar de quem está, até porque tem um bom desempenho defensivo, mas eu acho que sair de trás com Varela, eles têm muitas virtudes outras. Varela, Fabrício Bruno, zagueiro muito rápido, de ótima recuperação. E Ayrton Lucas não é a especialidade desses jogadores. E quando eles são confrontados contra esse tipo de adversário, eles têm uma dificuldade maior. Então está aí o Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu. A gente sabe da importância, a grandiosidade que tem o Flamengo. A gente não tem dúvida nenhuma que é um plantel muito forte. Mas chegar até esse momento aqui, nós não temos como recuar. Não tem como. E aí vai da estratégia. A gente entende das pessoas, a capacidade das pessoas que estão lá. Merece todo o nosso respeito, futebolisticamente. Mas o nosso trabalho também, mesmo a gente sendo uma equipe de menor investimento, a gente merece respeito. Porque eu volto a dizer, você conseguir chegar numa final de Campeonato Carioca e buscar ao qual Nova Iguaçu teve no G4 desde o início da primeira rodada. Então, muitas das vezes, as pessoas podem estar esquecendo disso. Então, nada é por acaso. Agora, acredito que dentro de suas estratégias, a gente tem tempo para poder pensar, para poder analisar e vir para o Maracanã fazer 2 grandes jogos. Aí, com a proposta de manter o estilo de jogo, né?
Essa frase é bem emblemática, tá aí até na nossa tarja, né? A gente não tem como recuar, porque foi com um estilo ousado que o Nova Iguaçu chegou à final. Não tem menos, né? Ele se adaptou um pouco às circunstâncias do jogo. Mas controlou. De novo, criou mais chances do que o Vasco, teve mais assim, finalizações. mas quando você tem um jogo com essas características, por vezes é normal. Se você um time que se defendeu bem, o Vasco estava com dificuldade de criar, em algum momento o jogo vai abrindo, você tende a ter o campo aberto para você construir situações, por vezes, mais claras do que o time que tem muito volume. Mas Já viu isso significa acontecer que o plano em de muitos jogo momentos. foi bem executado. Sim, foi bem executado. O que eu estou dizendo é que não é o mesmo plano de jogo do restante do campeonato. O que prova até que o time teve alguma capacidade de se adaptar. Aí até porque o adversário não deixa, né? Por exemplo, ele pode tentar encarar o Flamengo, mas é muito difícil por exemplo, ter mais posse de bola do que o A Flamengo. postura contra o Flamengo certamente vai ser muito mais parecida com a do jogo de ontem do que foi no jogo de ida da semifinal. Naturalmente o Flamengo vai Não é ter nem mais tempo escolha da bola. dele, né? Ele vai precisar saber se defender mais atrás, porque o jogo vai impor essas circunstâncias.